Olá galerinha, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Meu nome é Manuel Carlos Soares de Melo. Hoje vou dar a dica para vocês de alguns jogadores para a rodada 32 e alguns 3 times que eu tenho. Devo montar mais um hoje para poder dar dicas desses jogadores para vocês. Essa semana deve ter live às 19h30 na sexta-feira para quem quiser me acompanhar. Quem puder, deixa aquele like, se inscreva no canal para me ajudar a chegar aí nos 1000 inscritos e vamos para nossas apresentações. Não esquece de ativar o sininho de notificação para mais conteúdos que a gente pode fazer. Vamos lá. Aqui então eu tenho uma dica de jogadores para vocês, que é pela Cartomante que eu faço, né? Eu sempre escalo meus times pelo Cartomante, eu sou um sócio vitalício deles. É um sistema muito bom para que vocês possam também montar seus times, tá? Por potencial, nós temos aqui Fernando Miguel, eu ativo Matheus Cavicchioli, porque eu acho que todos os dois têm chance de defesas e talvez até de segurar o SG, vai ser um jogo bem equilibrado. Everton, né, do Palmeiras, Bento, do Curitiba, do Atlético Paranaense contra o Curitiba, e o próprio Fábio contra o Fluminense. O Fábio para mim ficou por último, mas de qualquer forma agora eu estava vendo, parece que Manuel está de volta, né? Se jogar Nino e Manuel, melhora bastante a zaga do Fluminense e os problemas de gol podem melhorar contra o Avaí. Laterais: Brits, Juninho Capixaba, vamos aqui pelo potencial também, tá? Juninho Capixaba, Mike, tá? Quem quiser também pode colocar aí o Marcos Rocha ou o Piquerez, mas Mike está jogando mais adiantado como meio atacante, então acho que é uma boa palpite agora para essa rodada contra o São Paulo. São Paulo não vem bem e com isso eu acho que o Mike pode ser bem produtivo para essa rodada. Luan Cândido é sempre perigoso, o Santos sempre acaba dando um pouco de boiada aí na sua defesa, com isso o Luan Cândido pode ser uma boa opção, principalmente bolas paradas. O Brits também, pelo Fortaleza, tá? Tem jogado, marcado bastante por desarme. E o Samuel Xavier pelo Fluminense. Essa semana está muito difícil de a gente pensar em SG, né? Então temos que pensar mais em escolher jogadores que possam nos trazer alguma pontuação, tem algum benefício em matéria de assistência ou até de gols, né? Tanto que nos zagueiros mesmo, eu estou com o Fabrício Bruno do Palmeiras, do Flamengo, desculpa. Aqui, ó, vamos lá. Começar pelos melhor potencial, Gustavo Gomes e Murilo. Eu acho que nessa rodada esses dois são essenciais. Quando um está fazendo gol, o outro está fazendo gol. Então, eu acho que contra o São Paulo, os dois são potenciais, né? No meu time, eu acho que em todos eles juntaram os dois como zagueiros. Eu acho muito difícil. Porque se aposta no Murilo, Gustavo Gomes faz gol. Se aposta no Gustavo Gomes, Murilo faz gol. Então, eu acho que esses dois aqui estão muito fortes para essa rodada. Pedro Henrique, não tanto pelo gols, mas por desarme. E talvez tenha uma chance aqui de SG contra o Curitiba. Fabrício Bruno, a mesma coisa. Porque se o Hulk não joga, o time do Atlético fica muito mais fraco, né, e perde muito poder ofensivo, somente contra o Flamengo dentro de casa. Mesmo que o Flamengo vai jogar misto, ainda é mais forte do que o Atlético dentro do Maracanã. E o Manuel também é pelo mesmo motivo de Gustavo Gomes e Murilo, né? Contra o Avaí ele deve subir bastante e em bolas paradas, bolas de escanteio, ele é ótimo cabeceador, a chance de fazer gols também existe. Meias: Alan Patrick, né, contra o Botafogo, jogou muito o último jogo, né, como o Maurício também. Maurício ainda está em dúvida, no Cartola não aparece, nos prováveis aqui das escalações já indica que ele está treinando, mas
Alan Patrick aqui é uma ótima opção. Por potencial, a gente vai ter aqui Scarpa, que não pode faltar, acho que nenhuma rodada ultimamente, para mim é um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Terans também é uma opção excelente contra o Curitiba. O Wellington Rato eu acho que é uma ótima opção, uma opção diferenciada, né? Principalmente contra o Juventude, né? O Atlético Goianiense melhorou nas últimas rodadas e ele e o William Maranhão são ótimas opções. Parece que o Shailon não joga, então ele deve ser bem ativado. Então acho que é uma opção diferenciada para quem quer fazer alguma coisa diferente no meio de campo. Alan Patrick e Arias também contra o Avaí. É uma opção de assistência aí, principalmente para o Hulk. Vamos ver. Se Ganso jogar bem, o Fluminense tem tudo para jogar. O Ganso vem 2 ou 3 rodadas que ele não vem bem. Com isso, o Fluminense perde muito, né, no seu meio de campo e a armação. Porque o cérebro praticamente do Fluminense, para mim, é o Ganso, né? E com isso ele não anda vindo bem nos últimos jogos. Atacantes, né? Pelo potencial, a gente vê aqui que Arthur é uma opção contra o Santos. O Santos normalmente fora de casa não joga tão bem e o Bragantino dentro de casa sempre é mais forte. Arthur para mim é uma opção de gol contra o Santos, né? É uma opção diferente. Como o Bissoli também tem feito praticamente gols quase sempre, somente dentro de casa ele acaba arriscando mais de fora da área. E o Fluminense acaba sempre pisando na bola, pode dar algum pênalti, quem bate é Bissoli, é uma opção boa. Marcos Leonardo também, porque o Bragantino sempre deixa uma chance, tem tomado gols quase todas as partidas quando joga em casa também. Marcos Leonardo, como o Lucas Braga, pode ser uma opção diferenciada. Pedro Raul contra o Corinthians, fora de casa, pelo Corinthians não está jogando completo, apesar que eu vi que a defesa do Corinthians vai estar com Raul e Raul Gustavo, se não me engano, que eu vi aqui, deixa eu dar uma olhada. É a primeira. Raul Gustavo, o Bruno Mendes, Rafael e o Piton. Mas vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje aí contra o Flamengo. Né? Aqui indica que o Roger Guedes também vai estar para o jogo contra o Goiás. Se tiver tanto o Roger Guedes quanto o Yuri, também são opções aqui para a rodada. Mas Pedro Raul tem feito gols quase todas as partidas, né? Tá brigando aí na artilharia com o Cano e dentro de casa pode ser que surpreenda o Corinthians, né? Mesmo que o Cássio não está jogando, né? Quem vai jogar é o Carlos Miguel, mas o Carlos Miguel no último jogo fez grandes defesas, né? Eu nem sei, mas eu acho que o Cássio também acho que nem joga hoje. Isso pode ser porque ele estava com uma pequena fissura, né, num dos dedos, né, no terceiro dedo aí anular, parece. Então pode ser que ele nem jogue hoje. Vamos ver. E Cano contra o Avaí, né? Que o Avaí sempre dentro de casa ou fora de casa, né? Deixa muitos buracos e acaba levando gols. Então acho que Cano é uma opção bem razoável para essa rodada. Como eu também vejo Roger Guedes se vier, Hulk se vier. E temos aí Marinho, para quem quiser apostar, pode ser também uma opção também para a rodada também. Técnicos, para mim, Abel Ferreira, né? Dentro do Allianz, eu acho que o Palmeiras não perde para o São Paulo. Então, com isso, o Abel Ferreira deve fazer alguns pontos, como eu também acho que o Dorival não perde para o Atlético. E o Eduardo Souza, pelos jogos que o Atlético Goianiense vem fazendo contra os times grandes, vem jogando muito forte contra os times grandes. Com isso, eu acho que eles têm tudo para vencer o Juventude, que já vem de cabisbaixo, está lá embaixo. Não consigo ver o Juventude tendo uma reação aí contra o Atlético Goianiense.
Juan Godia é uma aposta, né? Um terceiro, como Luiz Felipe Scolari contra o Coritiba, que eu também vejo vitória do Atlético Paranaense sobre o Coritiba. Vamos aqui para fazer com vocês os nossos times, tá? Aqui é o time 1, que eu montei ele de uma forma diferenciada. Ele, em relação aos mitos e as confianças, médio e potencial tá bem. Eu fiz uma mudança aqui, né? Apostei no 4-4-2 e acabei montando um time com 4 meias, que eu acho que tem potenciais para essa rodada, né? Provavelmente, só se acontecer alguma coisa muito diferente, eu devo mudar a tática do jogo de 4-4-2 para 4-3-3. Então eu fiquei nesse time com Fernando Miguel, Abel, Murilo e Gustavo, Luan Cândido e Juninho, Alan Patrick, Arias, Terans e Gustavo Scarpa. Fiquei com Cano e Pedro Raul como atacantes. Aqui eu estou mantendo ainda o Vitor Cuesta, mas pelo que eu vi, ele também está fora. Então eu vou ter que colocar um outro aqui. Devo colocar aqui o Manuel. Vou adicionar o Manuel na reserva. Tá? Então esse time ficou no 4-4-2. Que eu acho que é uma boa opção. Como também vejo o Gustavo Scarpa também como uma boa opção de capitão. Coloquei aqui o Cano por enquanto. E vai ficar aí até o dia da live aí se mudar alguma coisa. Vou importar agora nosso time 1. Esse é o time 1. Importar o nosso time 3. O nosso time 3, ele já não tá ali tão bem, né? Os caras não... O potencial do goleiro aqui não é tão forte. Mas em matéria de confiança em média, ele tá bem. E no atacantes também aqui eu fiz uma mudança. Então aqui ainda é um time que pode haver grandes mudanças em relação aos jogadores até sexta-feira, né? Eu fiquei com Everton no gol, Gustavo Gomes e Murilo, Juninho Capixaba e Luan Cândido. Alan Patrick, Arias, Gustavo Scarpa. Aqui eu posso fazer uma troca pelo Arias pelo Terans ou pelo Wellington Rato, que eu acho que pode ser uma opção muito boa agora para essa rodada aí. Contra o Juventude. Cano, Marcos Leonardo e Pedro Raul. Marcos Leonardo aqui também eu fico pensando muito em relação a quem deve ficar, se é ele ou se eu entro com o Arthur no lugar dele. Né? Eu acho que o Arthur é uma opção talvez melhor que o Marcos Leonardo por estar jogando de casa. Então esse é o nosso time 3. Esse é o nosso time 4, que é o nosso time alternativo. Esse aqui eu já fiquei com Fernando Miguel, Juninho Capixaba, Abel e Murilo. Aqui eu coloquei Pedro Henrique, mas eu vou trocar, eu vou substituí-lo pelo Manuel, porque o Manuel também é um zagueiro artilheiro, zagueiro gol. Então, como eu não estou fechando defesa, eu vou ficar com os meus artilheiros aqui para poder garantir isso. Vamos ver quem eu coloco na reserva.
Deixa eu ver se o Fabrício tá por aqui. Eu consigo colocar o Fabrício, que o Fabrício também é um que sobe e às vezes também faz alguns gols. Então aqui eu já entrei com Fernando Miguel, Juninho Capixaba, Abel e Murilo, Manuel e Luan Cândido, Alan Patrick, Wellington Rato, Gustavo Scarpa, Pedro Raul, Bissoli e Cano. Eu acho que esse time está muito bom em matéria de pontuação. Em matéria de confiança aqui, só o zagueiro que não, por causa que eu coloquei o Manuel. Aqui se eu colocar o Fabrício ou o Gustavo Gomes, isso muda. Mas em relação ao resto, ele até está bem em matéria de média, confiança e potencial. Em relação aos mitos, também a minha única mudança aqui seria na área de zagueiros. Então esse é o nosso time 4. E como falei para vocês, vou montar aqui o nosso time 2. Vamos limpar. Por enquanto ele não está ainda disputando nenhuma liga, estou aguardando aí para ver se eu coloco meus times de novo na liga. O time de valorização passou para a quarta de final. Esse aqui não passou por um tri, né? Mas coloquei eu e o outro colocamos praticamente o mesmo time. A diferença é que ele acertou o capitão e eu não. Então com isso ele se deu melhor. Vamos aqui para goleiros. Aqui na matéria de goleiros, tá? Eu ainda vou ficar com Fernando Miguel. Na lateral também vou colocar ainda Juninho Capixaba e na outra vou colocar o Mike. Porque o Mike para mim é um meio atacante, tem muita chance de gols nessa rodada. E vou colocar como técnico aqui o Van Vogt, tá? Não que Abel não fosse bom, Dorival não fosse bom, aqui eu vou fechar um trio do Fortaleza e não vou abrir mão dos dois zagueiros do Palmeiras. E agora vamos para o zagueiro que me interessa, que eu vou pôr o Manuel na minha reserva. E vou colocar vamos ver quem que eu consigo colocar, mas eu acho que eu consigo Brito. Não. Igor Vinícius. Tá difícil de achar o Fabrício, acho que dá, não. Ayrton Lucas. Samuel Xavier também é uma boa opção para rodada, não esqueçam, viu? É uma boa opção contra o Avaí. Ele é uma opção muito, muito boa, né? É um cara que chuta gol, dá bastante assistência. Contra o Avaí, pode ser uma opção diferente, né? Quem não quiser apostar aí, não vou ter muitas opções de laterais, né? Então, tem que arriscar um para não ficar sem. Tá difícil, mas ó, eu acho que vou apostar aqui no Jefferson. No Jefferson do
Atlético Goianiense. Pelo menos eu acho que pode existir uma possibilidade de SG. Então vamos aqui para o meio campo desse time. Scarpa, né? Não pode ficar fora. Alan Patrick para mim também. Aqui eu vou ficar na dúvida. Mas eu acho que eu vou de Terence. Então aqui o nosso meio de campo ficou com Scarpa, Alan Patrick e Terence. Aqui me dá muita dúvida se eu entro com Wellington Rato. Mas eu acho que aqui esse meio de campo está mais forte. Tá? Apesar do Wellington Rato ter um jogo mais fácil do que o Terence, né? Vamos para os atacantes. Vou de Arthur. Pedro Raul. E não adianta, tem que pôr o Cano cantor. Cano contra o Avaí não pode ficar fora. E por enquanto, eu ainda vou manter ele como nosso capitão. Até lá eu vejo um melhor. Luiz Fernando. O Daverson uma loucura, mas pode ser uma aposta. Bissoli, já falei para vocês, Marco Leonardo. Thiago Galhardo, uma opção para essa rodada. Luciano é aposta. Everton Cebolinha é aposta. Merentiel aposta. Mendoza, uma boa opção para a rodada. Eu vou de Churin. Churin para mim é uma opção boa para essa rodada também, tá? O pessoal não fala muito dele, mas contra o Juventude ele é um homem que tem tudo para fazer gol aí essa rodada. Meia aqui eu vou colocar o Wellington Rato, se der. Não, o Wellington Rato não dá. Provavelmente eu vou conseguir só o Arias. Lucas Sacha também é opção para essa rodada, galera. Vina, uma excelente opção contra o Cuiabá, jogando em casa. Eles precisam vencer. Então, quem quiser diferenciar, apostar no Vina nessa rodada não é nada ruim, tá? Matheus França aposta. Vitor Hugo, pode ser. Marlon Freitas, uma opção diferenciada para a rodada. Eu não acho que o Zaratio vai fazer muito ponto contra o Flamengo. O Adson pode ser uma opção diferenciada também. Vidal costuma jogar bem contra time grande. Eric, uma aposta para a rodada. Lima também aposta para a rodada. Eu acho que aqui os melhores são Vidal, pode ser uma aposta boa. Tem gente apostando no Luan, mas eu não acredito. Outra vez ele não jogou. Para mim, Marlon Freitas é uma opção boa para essa rodada. Vitor Hugo costuma jogar bem também contra time grande, ajuda a dar assistência. Matheus França, a última vez que vi jogar, gostei, mas é uma aposta. Quem mais? Para mim, Vina
contra Cuiabá, uma grande aposta, né? Poderia ser meu reserva. Para quem quiser jogar no 4-4-2, aposta no Vina, que eu acho que é uma boa. Arias ou Casacha, aposta, né? Porque o jogo é difícil contra o América. Marquinhos, Gabriel, toma cuidado com a lei do ex. Baralhas também é uma boa contra o Juventude. Quem não quiser arriscar no Internacional, Baralho, Edson Rato são ótimas opções. Guilherme Castilho não vem tão bem, mas contra o Cuiabá pode ser uma opção diferenciada no meio de campo. Como o Juninho, também uma boa opção contra o Fortaleza. Eu acho que deu para dar uma noção boa para vocês de jogadores. Aqui vamos ver quem eu consigo colocar aqui na minha reserva. Vamos lá. Meu reserva, eu prefiro arriscar no João Ricardo, que eu acho que dentro de casa dá para ele segurar caso for necessário. Você vê que esse time aqui, em relação aos mitos, ele ficou muito bom. Em relação à média, ele ficou bom. Em relação à confiança, ele ficou bom. E potencial, ficou bom. Ele só não tem chance de valorização. Mas é um time bem competitivo. Então, uma boa sorte aí para vocês. E não esqueçam, nós vamos ter live aí na sexta-feira, às 19. Aí eu vou fazer um negocinho mais específico, vou entrar lá no Escala 10, a gente vai entrar lá no J10 para ver as possíveis escalações. Lá a gente vai revisar os jogadores, vamos ter já melhores noções de quais jogadores vão estar disponíveis, já vamos saber o resultado do Corinthians e Flamengo para ver como é que vai vir os times aí para a próxima rodada. Então, uma boa semana para vocês, um bom jogo de Corinthians e Flamengo e que vença o melhor.